Tem uma hora que dá um silêncio total. E aí entra o chefe da empresa local, da firma, com seu harém todo armado. Então era um silêncio absoluto, você não ouvia um pio dentro da sala, todo mundo engole seco, né? E aí ele disse: podem continuar, eu quero ouvir. Fui eu que convoquei a reunião, eu quero ouvir a fala de cada um. Era o cara que tinha sido solto. E aí, quando chegou a vez da minha mãe, ela começou a falar, de repente ele aponta o dedo para ela assim: a senhora me fez chorar, hein? Eu sou Isabela, tenho berço espírita, então nasci já numa família em que desde bebezinha eu vou para a evangelização, na infância, juventude, então eu sempre era levada a tiracolo para tudo quanto é trabalho assistencial, porque a minha mãe era uma das dirigentes lá do Lar de Teresa, de Ipanema, e ali a gente começou todo o trabalho de estudo e prática do bem, né, na casa espírita. E depois a história toma outro rumo. Esse lar de Teresa não tem relação com esse projeto do Não, solar? a gente considera como se fosse uma casa-mãe nossa, que nos acolheu inicialmente, mas minha mãe dirigia a juventude espírita, até que teve um dia que a dona Brunilde Mendes, que era a dirigente do Lar de Teresa, ela diz que só podia ter a mocidade até os 18 anos. E depois os jovens teriam que ir para as reuniões públicas, as atividades normais que os adultos irem. E a mamãe ficou muito triste com essa situação, os jovens todos, porque era uma mocidade muito atuante, e ela acatou naturalmente, mas ficou triste. E aquele desejo que ela sentia que ela tinha que dar um pouco mais, tinha algo ali fomentando, né, um desejo ali de fazer algo mais. E a Brunilde, vendo a mamãe daquele jeito, ela tinha o hábito de ir uma vez ao ano conversar com o Chico. E um dia ela vai lá e conversa com ele sobre a minha mãe. E aí ele disse, ela veio com uma missão. Yolanda Maltaroli, o nome dela. Ela veio com uma missão, mas não é o momento. Ela tem que aguardar mais um pouco. Ela vai saber quando vai chegar a hora. Yolanda é sua mãe? É, já desencarnou. E assim aconteceu. Ficaram mais alguns anos, ela atuando em outras frentes de trabalho, até que surgiu a situação que provocou todo o surgimento do Solar Menino de Luz, que foi uma tragédia na comunidade do Pavãozinho Cantagalo, em Copacabana, entre Copacabana e Ipanema, no Rio de Janeiro, né? E na véspera de Natal, numa madrugada, cai uma chuva terrível no Rio de Janeiro. Naquela época, a maioria dos barraquinhos ainda era de madeira, de pau-a-pique, e havia uma caixa d'água no alto do morro que, com a força da chuva, ela caiu e saiu deslizando morro abaixo, soterrando o que tinha de casa. Enfim, muitas pessoas perderam suas casas, perderam suas vidas. E há menos de 2 anos, a nossa família tinha se mudado para a rua logo abaixo do morro. E a gente ficou escutando, numa véspera de Natal, numa madrugada, gritos de socorro. Dava para eu escutar lá do nosso prédio. Mamãe, ninguém dormiu. Bastou amanhecer, minha mãe já estava subindo lá o morro, perguntando o que tinha acontecido. E ela encontra os sobreviventes na Associação de Moradores. E ela não tinha muito o que fazer, só ofereceu uma prece. Estava todo mundo desesperado. Detalhe, ninguém entrava no morro naquela época
83, né? 1983 para 84, porque havia o tráfico muito pesado que não permitia nenhuma ONG entrar no morro. Ninguém entrava. Mas, devido à tragédia, ela estava ali e ela ofereceu fazer uma prece. E todos se acalmaram. Que pediram, puxa, dona Yolanda, volta aqui amanhã, porque a senhora nos acalmou tanto. E aí a mamãe volta no dia seguinte, levando os filhos a tiracolo. Éramos 4, né? E então eu e meus irmãos ficávamos recriando as crianças. A gente tinha uns 17, 18 anos na época. E minha mãe consolando os adultos. Com o passar do tempo, esse trabalho foi se modificando, porque a gente foi trazendo os amigos voluntários do Lar de Tereza, que era a casa que a gente frequentava. Depois, a associação precisou usar o espaço, voltar para as suas atividades. Eles foram se alojando na casa de parentes, de amigos, mas voltavam no final de semana e ainda traziam os amigos. E aí, quando a gente se deu conta, a gente tinha um público de quase 150 pessoas. A gente teve que trabalhar em cima de uma pedra que tinha lá no alto do Então, morro. até então ali não tinha estrutura. Não tinha nenhuma estrutura física. Era em que ambiente ali? Do ambiente da tragédia mesmo? Não, era a associação de moradores e tinha uma escola, uma pré-escola, que era do governo e quase não funcionava, porque muitas vezes eles não conseguiam subir ao morro. Era a única coisa que tinha lá. E eles precisaram voltar com o espaço, né, com as suas atividades. Então, a gente foi para o ar livre, literalmente em cima de uma pedra. Ficamos 2 anos ali em cima, fazendo esse trabalho de evangelização com os sobreviventes e com os parentes, amigos que eles traziam. Nessa altura do campeonato, a gente fazia na casa da minha avó uma prece, que era um culto do evangelho no lar, que antes era para uma tia minha, que tinha necessidades, e passou a ser também pela comunidade do Pavãozinho Cantagalo. E assim, a dona Brunilde foi buscar o altivo lá no Leon Denis, no Centro Espírita Leon Denis, que era outro que ela também costumava conversar muito, ter orientações. E ele disse, sabe aquela missão que o Chico falou para a senhora alguns anos atrás, para a dona Yolanda? Chegou o momento. Ela deve iniciar uma nova casa espírita, porque aquele trabalho social vai crescer muito. A casa espírita não, mas o trabalho social vai crescer bastante. Então, ela precisa ter uma casa de suporte físico, espiritual, para manter o trabalho, e ela deve levar alguns trabalhadores do Lar de Tereza junto para iniciar. Por isso que a gente considera como se a gente fosse um filhote, né? Então, a Casa Espírita é o Lar Paulo de Tarso, que fundou logo em seguida a tragédia. Perfeito, e a gente já vai saber um pouquinho mais, né, para você aprofundar. Eu queria saber um pouquinho da Camila também, né? Vamos lá. Eu sou Camila, eu entrei na família Solar Meninos de Luz, Lar Paulo de Tarso, Maltaroli, já vou explicar por quê. Há uns 15 anos atrás, não nasci no berço espírita, era católica. E quando eu conheci o Lar Paulo de Tarso, o Solar, eu sempre digo, é amor à primeira visita. Eu pisei no Solar Meninos de Luz, ali na comunidade, em Copacabana, e realmente nunca mais saí de lá. E quando você chega no Solar, você não tinha ligação com o espiritismo, você foi para conhecer zero. A parte social ali. Exatamente. Não, eu conheci a Casa Espírita, o Lar Paulo de Tarso. A partir do lar, fui junto com os voluntários. E isso me abriu os olhos, porque quando eu trabalhava e era muito influente no catolicismo, a gente não tem diretamente, né, uma assistência ali fácil, né? E quando eu vi o Lar Paulo de Tarso vinculado a uma obra social, para mim aquilo ali foi um divisor de águas. Então eu corri, nunca mais larguei. Casei com a família também, né? Porque hoje eu sou casada com o irmão da Bela.
É Bela, gente, não consigo falar de Isabela, é Bela. E então esse processo foi só se intensificando, né? No sentido de trabalhos com evangelização. Hoje a gente faz evangelização de bebês, desde a barriga até, né, a juventude. Então, sempre trabalhando com evangelização. Eu já cheguei trabalhando com evangelização. E nesse meio tempo, já participando de vários encontros, até fora do Rio, me veio há uns 10 anos, mais de 10 anos atrás, logo no começo, de que a gente poderia criar uma editora. Eu sabia que o nome era Damasco, por conta de Paulo de Tarso, que viu Jesus às portas de Damasco, tinha já esse nome. Para mim, era uma editora em que a gente ia editar primeiramente livros infantis, porque, e aí eu vou dar uma de Tiago Brito, que gosta de falar na lata, mas a gente não tem livros espíritas bons para a primeira infância. E a primeira infância eu digo aqueles, né, em que a criança pode manipular, que ela pode abrir, que ela pode ter ali um assunto. Você diz assim, bons na qualidade do material? Porque assim, e a forma também, porque tem muitos textos. Você tem que ler para a criança. Uma criança de 3 anos, ela precisa de muitas imagens e poucas palavras. Eu não tenho livros com poucas palavras e muitas imagens para uma criança de 3 anos falando da morte, falando do plano espiritual, falando de anjo, falando, né, dos nossos mentores. Então, isso sempre me encantou. Então, ainda vamos chegar lá, porque depois a gente conta por que não chegamos ainda. Você falou algo que me marcou, que falou assim, não tem como chegar lá no solar e não se encantar. O que você mais se encantou, o que você viu, o que mais te marcou, assim que você se aproximou? Olha, no primeiro momento, foi porque quando a gente faz o trabalho lá aos sábados, que é o que a maioria acaba conseguindo, porque trabalha de segunda a sexta, foi o Evangelho da Yolanda, um estudo que a gente faz. Yolanda fazia um estudo do Evangelho, humildinho, né? Cada um dá um nome, mas é o estudo minucioso do Evangelho. E como eu estava no movimento católico recentemente, naquela época, para mim foi outro divisor de águas. O quanto aqueles versículos, eles, se ampliaram. Então, aquilo já me trouxe uma conexão muito forte com aquele trabalho. E logo na sequência é o olhar das crianças, o quanto a gente pode ali auxiliar, mas ainda mais ser auxiliado, no sentido de ver, nossa, quem sou eu? O quanto aquelas crianças nos ensinam, não só as crianças, mas as famílias. Quem sou eu nesse mundo? Porque a gente vê idosos morando em cubículos, porque a gente faz o trabalho de assistência até as casas e vai até as casas dessas pessoas. A gente está num espaço aqui que daria para morar uma família de 7 pessoas, e elas moram. Então, a gente mora, né? Assim, eu digo que nós somos uma bolha dentro dessa sociedade. Então, estar em contato com o lado necessitado, não só de pão, mas também da palavra, é importante. E é isso que mais me marcou. Porque não é só o pão, é a palavra. É o evangelho dado para elas. O mais importante ali não é o pão físico, é o pão espiritual. E isso que mais me marcou. Mas você acha que é importante que também tenha essa questão de atender a primeira necessidade básica? Sem dúvida, porque senão ela não consegue nem raciocinar. O alimento, a gente dá cestas básicas todo mês, sem dúvida, mas esse é o mais fácil. Sim, verdade. Até da gente conseguir. Porque quem que a gente consegue para subir o morro e conseguir falar? Porque você tem que ter equilíbrio para estar lá. Você vê coisas que, se você não tiver um equilíbrio emocional, você não consegue mais voltar. Ah, nossos meninos de luz. Eles entram a partir de 3 meses de idade, ficam ao longo de 18 anos conosco, estudando em tempo integral com educação integral. Eles ficam de 9 a 10 horas por dia, desde o berçário até o término do ensino médio. Olha que bonito. Então, essas instalações pertencem a 5 casas. Hoje, elas estão geminadas, uma do ladinho da outra, mas nem sempre foi assim. A nossa sala de robótica, nossos formandos lá dentro do teatro, do 3º ano. Lá as 5 casas, dentro ali do pavãozinho.
Cantagalo, que dá pra gente ver a praia ali de Copacabana, né? E Você disse que nem sempre foi assim, mas foi sempre nesse endereço? Uma dessas casas sempre foi ali. Uma delas foi a primeira. A gente começou dentro da favela, em cima da pedra, né? Depois, a gente, com um show de música clássica beneficente que amigos faziam, bazar de pechincha, a gente conseguiu comprar uma birosca, que é uma vendinha, que tinha até um ponto de droga na época. Detalhe. E a gente conseguiu comprar e transformar num prédiozinho, e a turminha da pesada saiu, na boa. E ali a gente ficou fazendo um trabalho mais de assistência social. Os 7 primeiros anos eram dedicados à assistência social e à evangelização, dentro desse prédio, dentro da favela. Já uma evangelização espírita. Sempre espírita. Mas a gente estava vendo que as famílias não se modificavam. Parecia que a gente estava enxugando gelo. Minha mãe era orientadora educacional. E um grupo de mães, não por acaso, coincidindo com essa inquietação da minha mãe, que já era de muito tempo, eles vieram, um grupo de mães se reuniu com a minha mãe e disse: "Puxa, dona Yolanda, a senhora não pode abrir uma creche, não tem nada aqui no morro e a gente precisava muito trabalhar." Foi botar o doce na boca da criança. Tudo que a mamãe queria ouvir. Então, ela começou a procurar espaço. Só que, depois da tragédia, aconteceu aquela historinha dos 3 porquinhos, em que a casa de palha cai, a casa de madeira cai, e aí construíram a casa de alvenaria. Então, todo o morro estava tomado. Houve um crescimento muito rápido, né, das casas de alvenaria. E aí não tinha mais espaço para construir uma creche. Então, um dia, do alto do morro, tomando lá seu cafezinho, mamãe olha lá para baixo e vê um corredor verde. Era o distanciamento entre as casas da favela e as casas da Rua São Romão, que é a rua de baixo que dá acesso à favela. E esse corredor verde de árvores eram os fundos das casas da São Romão que eles deixavam para separar, né? E aí a minha mãe foi, não importa, toque, 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 você não pode doar o final do seu terreno para eu construir uma creche? Não. Mas um grupo de mães, de novo, foi lá e falou: "Dona Yolanda, tem uma casinha ali que ela foi uma editora. O Jornal Pasquim, que, aliás, foi muito conhecido na época da ditadura, excelentes jornalistas, péssimos administradores, aí fecharam." E deixaram um funcionário lá, que ele tinha problemas com álcool e tudo, então ele deixava todo mundo invadir, ganhava um dinheirinho ali. Então foi muito difícil a gente entrar lá. Então fomos conversando com cada um que tinha invadido para retirar todo mundo dali. Foram 2 anos de muita paciência, melhorando a vida de todo mundo que estava ali. E cada cômodo que a gente esvaziava, a gente reformava. Até que, em 18 de agosto de 1991, a gente inaugura a creche nessa casa, na São Romão. E a nossa intenção era só ir até a alfabetização. Porque, naquela época, a alfabetização a gente chamava de CA, classe de alfabetização. E ela ainda fazia parte do segmento da educação infantil. E não por acaso, eu também me formei como professora e eu fui a alfabetizadora da primeira turma. E modéstia à parte, que os espíritos não me ouçam, eles estavam muito bem alfabetizados. Então, eles liam, eles escreviam já, né? E a gente ia mandar para a escola pública. E fizemos isso. Fiquei 1 ano conversando com a diretora, preparando ela para receber nossos meninos de luz. Só que chegaram lá, não tinha... os alunos ainda não
estavam alfabetizados. E já eram De quantos, lá. mais ou menos, para ter uma noção assim de número de crianças? Era uma turma pequena, de uns 10 alunos, se tanto, porque eles iam saindo, porque a gente ia terminar, então às vezes eles saíam até antes, já iam para a escola pública, porque os irmãos mais velhos estavam. Era uma turminha pequena. E eles aprontavam, porque não tinha professor para ficar com eles na turma mais velha, não tinha, mais adiantada, enfim. Ficaram 2 meses assim, e a gente vendo o nosso trabalho andando para trás, e aí a gente diz, não, manda eles voltarem que a gente vai dar um jeito. E assim, na marra, a gente fez a próxima série, em uma semana contrata professor, faz plano de curso, arranja sala. E aí, no final do ano, os pais nos pediram, poxa, Dona Yolanda, poxa, Isabela, você já tem o CA, já tem a primeira série, o que custa vocês irem até o final, né? Fundamental. Da educação ali do Fundamental 1, né, que a gente chama hoje. E a gente, bom, custa, mas a gente vai em frente. Pode mandar ficar todo mundo, ninguém vai sair, que a gente vai continuar. E nesse período, os recursos vinham de onde? Deus, até hoje, porque não tem outra forma. Porque a gente não sabe como que vem. Lógico, a gente tem as ferramentas de lei de incentivo fiscal para as oficinas esportivas, culturais. A gente tem uma parceria com a prefeitura na parte de creche. A gente tem o Paulo Coelho, escritor, que é um dos nossos maiores colaboradores. Poucas empresas, os padrinhos que nos ajudam. E Deus, sempre. Antigamente era mais empresas, né, Bela? Assim, a gente tinha mais empresas doando de alguma forma, mas ao longo do tempo a gente viu que precisava diversificar essa renda. E aí, por isso, trazemos os padrinhos, porque individualmente você recebe um pouco menos, mas se alguém falhar, não é tanto. Porque a Perfeito. gente já algumas vezes esteve por fechar tudo, porque assim, a gente não sabe o que é lidar com tudo azul, as contas. É sempre aquele desafio. E como que eles vê essa questão do espiritismo para a família, uma mãe, um pai ali que talvez São de outra religião. de outra religião, né? É muito interessante isso. Bem no início, a gente não só dá evangelização, como a gente dá passe lá também, né? Toda semana vai um grupinho lá do Lar Paulo de Tarso dar o passe lá. E uma vez um pastor da igreja evangélica, pai de aluno, foi lá e ele perguntou o que é esse negócio de evangelização. Gente, você vai ver. Você quer assistir? Quero. Ele assistiu. Uma turminha. E em seguida a gente foi dar o passe. Bom, eu posso assistir? Pode. Aí ele ficou lá sentadinho, olhando, meio desconfiado. Aí ele disse, eu posso tomar um passe? Ele queria saber qual era a sensação, o que acontecia, né? E aí tomou, e a gente só olhando também, né? E aí ele disse, mas é isso? É isso que é passe? Eu queria tomar passe todo dia. A partir daí, nunca mais a gente teve problema, porque ele era uma pessoa influente na comunidade e a notícia se espalhou e nunca tivemos problema. Até porque a gente diz, embora seja obrigatória, a gente diz para todos, o nosso objetivo não é formar espíritas, mas pessoas de bem, uma boa formação moral, pessoas honestas, pessoas que possam contribuir para a sociedade da mesma maneira que elas recebem, elas podem também devolver para a comunidade tudo que elas recebem. E assim tem sido. E na evangelização, é abordado ali as questões morais,
Mas tem também, assim, Fundamentos da doutrina espírita. fundamentos, também. reencarnação. Sim, o mesmo plano que a gente tudo. faz na Casa Espírita, a gente dá no Solar Meninos de Luz. É o mesmo planejamento pedagógico ali, né? Planejamento da evangelização. Então, a gente fala sobre reencarnação, sobre, né, Kardec, a gente fala sobre os espíritos, como reencarna, como desencarna, o que acontece no plano E espiritual. quando essa criança chega em casa e conta o que aprendeu, assim, as mães não ficam... Tem algum caso, assim, de mãe que quer saber mais, que quer frequentar talvez o centro, não Nós sei. Já temos- frequentam. já frequentam. A gente Porque lá é tem- só o projeto, aí elas têm que ir no centro que fica em Isso. outro endereço, não é isso? Mais ou Tem as menos. duas A coisas, gente né? tem as duas coisas. Tá. De segunda a sexta-feira, a gente tem a escola, creche escola. Aos sábados de manhã, a gente tem um trabalho só de evangelização. Para a família? A comunidade. Para a comunidade. Aí é um outro público. São também moradores da comunidade, mas não são necessariamente alunos do Solar. Alunos do Solar tem durante a semana. Mas ali uma vez por aí, semana. aí vão os adultos também. Não. No Durante a sábado, sim, no semana, sábado. no sábado, sim. No sábado vão adultos, idosos, crianças, tudo quanto é faixa etária. São outros moradores da comunidade que vão para lá. Nós temos uma escola de pais que, na verdade, é uma reunião de pais que a gente bota todos os pais do berçário ao ensino médio lá dentro do nosso teatro. A gente faz à noite, uma vez por mês, é obrigatória, porque a gente debate temas ligados à educação, à saúde, a relacionamentos, tudo que interfere de alguma maneira na formação da criança. A gente tem que trabalhar junto com os pais sempre. E um dos assuntos que a gente aborda com eles, de vez em quando, é sobre a questão da religião. A gente diz, olha, vocês têm as religiões que vocês adotam. Continuem com as suas religiões e continuem levando seus filhos na religião que vocês acreditam. Aqui no Solar, eles vão receber a educação espírita. Religião é algo extremamente pessoal. Eles vão crescer e eles vão escolher o que eles querem. Se eles querem ser espíritas, católicos, evangélicos, candomblecistas, umbandistas, o que eles quiserem. Mas, com uma certeza, a gente pode ficar no coração. Eles vão ter Deus no coração. Terão noções da moral cristã, né? E, inclusive, faz parte da formação deles o programa Meninos Solidários. Os alunos do Fundamental 2 em diante, eles têm que cumprir 30 horas de trabalhos solidários por ano. De qual idade? De 12 anos em diante, 12 aos 18. Então, 30 horas comprovadamente de trabalho solidário, divididas em 12 horas na sua escola, 12 ajudando a sua comunidade e 6 horas numa instituição social fora da comunidade. Justamente para que eles possam desenvolver a prática, né, do bem. E então isso faz parte da educação socioemocional, que é dada além da evangelização, os temas geradores, que a gente trabalha com projetos, e a gente sempre tem um tema que permeia, isso faz parte da educação integral, que permeia a educação envolvendo não só as disciplinas formais, quanto as oficinas também. Cada um tenta, dentro da sua área, trabalhar aquela temática. Então, cada ano tem uma temática. A deste ano é: eu planto, você planta, nós colhemos. Aí você pode trabalhar meio ambiente, você pode trabalhar evangelização, você pode trabalhar em geografia, história, judô, você tem várias vertentes que você pode usar a sua criatividade para explorar o tema. E eu vi que vocês estão com algumas coisas aí, né, que você quiser mostrar, falar um pouquinho, o que seria? Aqui foi quando a gente iniciou dentro daquela minha, né, ideia da editora.
E só que ela só foi se concretizar muitos anos depois e não da forma como eu tinha imaginado. Porque você tinha a ideia, foi em 2015 que você falou, né? Por aí. Tá. Uns 10 anos atrás, mais de 10 talvez. E aí vim perseguindo essa questão, mas foi na pandemia em que a gente permaneceu lá no Lar Paulo de Tarso com uma única reunião mediúnica, que foi a de psicografia, que a gente começou a receber livros psicografados. Então, percebemos e foi orientado que sim, a Damasco deveria iniciar seus trabalhos com a psicografia dos primeiros livros. E era livro infantil ou não? Não. Porque a sua ideia era essa, né? Exatamente. Mas não sou eu que mando, são os espíritos. E aí, a gente tem que aceitar. Mas os infantis vão chegar. Tá certo. Então, o primeiro foi o Escrituras, que é esse aqui, que a Jane Freire até viria hoje, mas não pôde. Ela psicografou pelo Espírito Afonso, que é o mentor dela. Então, são mensagens diárias, né? Então, tem uma instrução evangélica e um comentário. Legal. É uma coleção. Então, a gente já recebeu mais acho que já deve ter uns 7 livros. Mas Como se fosse a coleção do Fonte Viva, né? É uma coleção que ajuda muito para fazer culto do evangelho no lar, botar na bolsinha, que tem um tamanho ótimo. Fininho. Esse é o volume 2, que é o Mensagens. E a gente agora tá editando mais 2 da coleção também, que é o AVE e o Reflexões e Orientações. E estamos com uma notícia linda, que é a participação na Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, agora em junho, de 13 a 22. Então, segue a gente lá nas redes sociais, @Damasco Editora. Perfeito. Que vocês vão conseguir ver ali, conhecer um pouco mais da gente, porque a ideia é levar os livros, levar o celular. E a Bienal é um público vasto, um público... Porque que nem esses livros aqui, em que canal as pessoas... pelo Instagram ela consegue fazer a compra? Consegue pelo site damascoeditora.com.br. Tá. E aí consegue também comprar os livros, as camisetas. Essas camisetas a gente vende também, que é o lema do solar. Esse aqui é o Lume, que é o nosso mascote. Tem um mascote também ou não? Tem o mascote, cabeção, que é um bonecão. Vai estar lá na Bienal. Vai estar na Bienal. A Bienal é quando? Dia 13 a 22 de junho, mês 6. E aí, o que aconteceu? Durante as reuniões mediúnicas, a Jane recebeu alguns poemas, que é esse aqui, Quem Contará Mais. Nesse meio tempo, a gente tinha encomendado para Bela, para ela escrever a história do solar, porque a história do solar é incrível. Ela não contou nem metade do que é o solar. Pode contar que tem tempo, hein? A gente gosta de ouvir história. E aí ela falou, gente, mas eu não sou escritora, eu não sei escrever, como é que eu vou fazer isso? Eu vou mostrar para vocês. Aqui Que tem quantas? bonito, hein? 400, 300 páginas que deu, Bela? 419 páginas. Ela não é escritora, tá? Mas ela escreveu um livro. Que lindo, meu. E foi muito orgânico a escrita dela. E é bacana, não é porque ela tá aqui do meu lado não, mas ela é... Que livro bonito, hein? Bonito, né? Gostou? Tá caprichada. A gente quis fazer uma edição especial, que é capa dura, todo colorido. E para ilustrar o solar e mostrar que é possível fazer, é possível educar para libertar, é possível fazer obras, mesmo com tantas dificuldades, porque aí estão todas as dificuldades. E aí eu já passo a palavra para a Bela para ela falar um pouquinho de como foi essa escrita. E esse aqui... Porque aqui, ó, deixa eu só perguntar. Então aqui, a história é a Isabela que conta, e aqui embaixo a psicografia é apenas dos poemas. Exato, porque os poemas que estão aqui estão inseridos no livro. Tá. Porque esses poemas, eles foram vindo de forma mais esporádica. Não veio assim tudo seguidinho. Sim. Veio no meio de outros livros, enfim. Exato. E aí, eu estava escrevendo, quando a gente se deu conta, eu disse assim, mas essas poesias são sobre o solar. Aí a gente perguntou lá na reunião mediúnica, Alice, a autora espiritual, Sei. você permite que a gente coloque as poesias dentro do livro do solar? Com certeza. E assim surgiu. Ilustramos. Aqui é a Yolanda. E é o Osmar Signoretti, que é um Esse livro ilustrador. tem QR Code Pra ver os vídeos? Pra ver Pra ver, tem muito isso, vídeo. Muito vídeo, bacana.
Cadê o crédito? E a gente fez esse outro aqui, que a gente chama de box. Isso, a eu ia gente mostrar, eu cortei, certo. É uma volume 1 e 2, a gente fez. É a mesma história. Tá. É só pra ele ser um pouco mais comercial, Sim. certo? Então, Mas é o assim, mesmo conteúdo que é tá o ali. mesmo conteúdo, tá em preto e branco, né? Com uns detalhes em verde e tal, também tá bem bacana. E aí fica mais fácil também para manusear, para ler. Então a gente dividiu em 2 volumes nessa caixinha aqui, que é o box. Então, mas assim, o conteúdo é exatamente o mesmo. Tá uma leitura fácil, né? Gostosa, porque a gente expõe as coisas com bom humor. Qual caso lá mais te emocionou? Olha, por incrível que pareça, é de uma assistida nossa, Débora, que a gente pegou ela na rua, porque ela estava morando na rua, tinha dependência química, adulta já, mas com 19 anos, já tinha 2 filhos, 3. Ela começou cedo, uma vida muito desregrada, desestrutura familiar total. E a gente começou a trabalhar com ela, e muito difícil, porque trabalhar com dependente, né? Químico não é fácil. Mas ela ficava lá ou não? A gente tirou ela da rua. Mas dormia lá ou não? E compramos uma casa para ela dentro da favela, para ela levar os filhos. E colocamos os filhos no solar. Matriculamos os filhos. Os filhos foram se multiplicando para 5. E fomos colocando os filhos. Os filhos estavam indo bem. A gente já tem uma até formada. E ela era justamente a mais difícil. Mas o que aconteceu? Que é o nosso objetivo também. Através dos filhos, ela ia se modificar. Então, quando a gente viu que a gente tinha que trabalhar com educação, com os pequenos, para poder atingir os mais velhos, atingir as famílias e transformar a comunidade, né? Foi aí o pulo do gato. Só a educação que é capaz de fazer isso. Então, ela começou a ver que os filhos estavam conseguindo ir adiante. Ela tinha largado a escola, mal era alfabetizada, e às vezes ela brigava com a gente tentando ajudar, mas brigava com a gente, era um problema sério. Até que a gente cansou e disse assim, chega, Débora, você está reclamando tanto, vai ser voluntária lá, vai trabalhar lá com a gente. E aí, em vez de colocar voluntária, a gente acabou contratando ela. Corajosos. E foi aí que ela começou a ganhar vida. Hoje ela é uma das nossas melhores auxiliares de turma. Ano passado ela se formou no ensino médio, pretende fazer faculdade de educação. A filha já se formou, já tem a filha da filha com a gente, né? Então, são casos assim, que a gente se emociona muito pela transformação que a educação provoca. Perfeito, a transformação, né? E muitas vezes a gente entra numa onda de pessimismo, né? Que quando a gente vê alguém numa situação dessa, já é impossível, não tem como. Sendo que muitas vezes a gente não faz nenhum primeiro movimento de tentativa e nem o segundo, terceiro, quarto, que é o que vocês fizeram de persistir, né? E o que mais se escutava era isso. Vocês estão perdendo tempo com ela. Ela não vai se modificar, porque vocês fazem, limpa, ela suja. Ela faz isso, faz outra coisa. A gente dá ela, né? Mas por anos eu escutei isso, né? De achar que estava ali enxugando gelo. E é isso, a gente precisa de tempo. A gente não tem uma modificação muito rápida. Há muitos anos, logo no início, a gente não tinha ainda a escola. A gente estava ainda só com um prédio lá dentro da favela. Esse prédio já até foi vendido para pagar dívida. Mas um belo dia, a gente resolve fazer uma oficina de costura para dar algo profissionalizante para aquelas mães. Souberam
comunidade soube da notícia, que a gente estava convidando as mães para participarem. Um belo dia, bate ali na porta um funcionário da empresa local e estende os braços com 2 tabuleiros lá de rolos de tecido novinhos. Diz assim, olha, o meu chefe pediu para entregar aqui, para doar, porque ele soube que vocês vão fazer uma oficina de costura aqui, ele queria contribuir. A gente engole e, obrigada, a gente, espera só um pouquinho. Aí a mamãe e todos nós corremos lá para dentro, fizemos uma prece. O que a gente faz? Aí a mamãe pediu inspiração, escreveu um bilhetinho, devolveu os tecidos, disse assim, leva lá para ele. E no bilhetinho estava escrito, nós agradecemos muito, sabemos que foi de coração, mas nós não podemos aceitar, porque nós sabemos a origem do recurso para o pano, né? E nós não podemos dar nada em troca. Depois a gente voltou a fazer nova prece. E a partir dali, esse chefe, ele passou a valorizar a gente muito mais. E a notícia também se espalhou. Já houve vezes, houve uma vez, há uns 10 anos, mais ou menos, comigo, souberam também que a gente estava doando cestas, e aí, um belo dia, aparece um funcionário da empresa e diz que a associação estava me chamando, mas na verdade não era associação. Eu fui. Aí você passa por um corredor polonês. Sim. E você vai em prece, né? E com a blusa do solar, porque a blusa do solar é a nossa proteção. Muito respeitada. Quando chega lá, oi tia, olha só, eu trouxe aqui umas cestas, eu queria que você doasse aqui para as famílias. E daí eu falei, meu amigo, obrigada, eu não posso aceitar. Mas eu posso mandar mães aqui e você doar. E assim foi. E a gente não tem tido, desde então, nenhuma interferência dessa turma. Acho que é o respeito que vocês conquistaram muito pelo próprio empenho, né? Desinteressado, né? A gente anda no morro, quando eles nos veem, eles escondem as armas. Teve um dia, com outro chefe. Tem história, eu falei. Nossa. Ele estava... Você era chefão. Essa é boa também. Ele era chefão. E, gente, tá tudo no livro. Então, se vocês quiserem saber em detalhes... Isso. Ele era chefão do Comando Vermelho. Estava preso já há muitos anos. E um belo dia a gente é chamado, todas as ONGs, depois que houve a tragédia e teve a primeira urbanização na comunidade por conta da tragédia, aí sim começaram a chegar as ONGs, né? Nós fomos os primeiros, mas depois, hoje está cheio de instituição. Qual que é o morro lá? É qual? Pavãozinho, Cantagalo, entre Copacabana e Ipanema. E, mais uma vez, nos chamaram, convocando para uma reunião. E aí foram todos os dirigentes das ONGs. E estava lá o presidente da associação da época, já até faleceu, e ele pedia para a gente ir contando o que cada ONG fazia na sua instituição para a comunidade. E o pessoal foi falando. Tem uma hora que dá um silêncio total. E aí entra o chefe da empresa local, da firma, com o seu harém todo armado. Então era um silêncio absoluto, você não ouvia um pio dentro da sala, todo mundo engole seco, né?
E aí ele disse, podem continuar. Eu quero ouvir. Fui eu que convoquei a reunião. Eu quero ouvir a fala de cada um. Era o cara que tinha sido solto. Ele já tinha cumprido já a pena dele e ele tinha sido solto tranquilamente. E aí, quando chegou a vez da minha mãe, ela começou a falar, de repente ele aponta o dedo para ela assim. A senhora me fez chorar, hein? Olha, se a mamãe não desencarnou dessa vez, né? Todo mundo parou. Disse assim, o que foi, né? E aí ele disse, eu vi a entrevista da senhora com Ednei Silvestre. Era um programa que tinha, maravilhoso na época, que ela falava sobre solar. Eu estava lá na prisão e vi da televisão a sua entrevista. A partir de hoje, a comunidade não vai ter mais confronto, tiroteio. Os meus funcionários vão guardar as armas, só se aparecer alguém aí, a gente tem que se defender. Mas não quero mais jovem nenhum adolescente. Todos os adolescentes vão parar de trabalhar para a gente, para a firma. Baile, só até as 10 horas. Começou a botar ordem. E assim aconteceu. 2 meses depois, ele foi morto. Porque é assim que acontece. Né? É uma vida muito dura. O filho dele está lá e os netos dele estão lá. Que tem uma outra história. No solar. É. E assim tem muitos outros casos. Foram muitas histórias. A gente vê a mudança, o crescimento dessas crianças, né? A gente dá aula de evangelização, então sente esse retorno ali também, né? Depois elas vão crescendo. Eu não peguei tanto esse início. Quando eu cheguei ao Solar, já era uma instituição, já era uma escola formada ali. Então, eu já peguei a parte boa da história. Apesar de que há sempre a questão séria financeira. Mas o Mato Alto foi Bela, né, e Yolanda, que fizeram. Eu acho sempre incrível o quanto é esse retorno. Tem uma aluna que hoje, ela já se formou lá, Mirelle, que é do teatro. É Mirelle, né? Porque o nome é Mirelle, Mirlane, e as irmãs têm todos os nomes muito parecidos. Mirelle. E ela foi uma das que me marcou. Eu dei aula de evangelização dela em alguns anos, né? Ali, mais novas, pequenininha. E hoje ela se formou no Solar. Ela participou das oficinas de teatro. Hoje existe uma companhia de teatro dentro do Solar, né? E ela é a figurinista. Então, ela está trabalhando. Ela faz a parte de figurino e cenário. E cenário também, exato. E todo ano eles fazem um alto de Natal. E são eles que fazem tudo. E cada ano eles contam a história de Jesus de uma forma completamente diferente. É incrível. Nosso teatro tem 400 lugares e aí vem toda a comunidade. São 2 exibições, uma sexta à noite, né, ali, e outra no sábado, para quem não conseguiu nascer. Na sexta é para o colégio, no sábado é para a comunidade. E é sempre muito incrível vê-la ali trabalhando, lutando, tendo já, né, seus próprios... não teve uma gravidez precoce, que é isso que a gente fala muito também, que é muito difícil da gente... Esse planejamento, né? Esse planejamento, exatamente. Ela tem lá alguém, né, um namorado, alguém que ela quer para a vida, mas conseguiu segurar ali a onda, coisa muito complexa, porque é cultural ali na comunidade. Você engravidar cedo é legal, mostra que você cresceu, que você é uma mulher. Você não é mulher se você não tiver um filho. Então, essa cultura também é muito complexa e o Solar ajuda muito nessa estruturação. Então, ela é uma pessoa que realmente me brilha os olhos ali, vendo o quanto ela está caminhando e tenho certeza que o caminho dela vai ser de muita luz. Já tivemos meninas que engravidaram adolescentes e a gente disse, não vai sair. Se você permanece, a gente bota seu filho aqui.
E aí caminharam juntos, né? Tá. Vários casos. Mas tá funcionando, gente. Tem Tá tempo que não diminuindo, tem. tá diminuindo a Sim. quantidade. tá A educação, a diminuindo. conscientização, né? Tá diminuindo a quantidade de adolescentes mães, né? A gente falou das oficinas. A gente tem 40 oficinas, são 2.500 os nossos oficinas. A gente sacolar, gente, que é muito assistidos, né? número. 8.000 horas de oficinas por Mais de mês. 2.500 Mas, enfim, beneficiados. nós temos uma escola de teatro. Então, desde maternal até o ensino médio, eles têm turminhas de teatro, e aí tem um grupo de extensão que faz a companhia de teatro. Eles têm, na área de música, coral, piano, percussão, flauta, violão e uma orquestra. Todos os instrumentos de uma orquestra. Vale a história do piano. Ah, tem a história do piano. Eu vou querer ouvir a história do piano, hein? A minha mãe, formiguinha atômica, ela, numa época que ninguém pensava em levar uma orquestra para uma favela, ela, muitos anos atrás, ela teve essa ideia, queria muito, porque a gente tinha amigos que eram da Orquestra Sinfônica Brasileira e faziam shows de música clássica para a gente, ajudaram muito a gente a arrecadar alguns fundos. Mas ela queria que tocasse a orquestra na quadra ali do Pavãozinho, ali ao ar livre. Só que no Pavãozinho não entra carro, não tem rua. Só vai até um certo ponto e entrando lá só tem viela. Aí a Ilse Trindade, que era pianista da Orquestra Sinfônica, ela falou assim, eu toco na comunidade, mas tem que ter um piano de cauda. Só toco se tiver um piano de cauda. Mamãe, vamos arranjar. E o que a mamãe fez? Foi lá para a Lagoa procurar um helicóptero. Para ver Gente, isso foi se real. ela conseguia que um helicóptero trouxesse um piano cruzando a cidade do Rio de Janeiro para parar dentro do morro. Mas Ia ter que abrir o telhado, né? Porque como que ele ia entrar? ela viajou muito, porque ia ser pesado, não ia dar muito certo a história, e era caro, a gente não tinha menor recurso para isso. Então, a história foi adiada. Até que a gente conseguiu recursos através do BNDES, que foi um investimento não reembolsável, e a gente conseguiu construir o nosso teatro e reformar todo o centro esportivo. E aí a gente construiu um teatrão, para 400 lugares, com um palco que caiba uma orquestra. E agora tem o piano de cauda. Que bonito, né? Que legal. E temos um hino do Solar feito pelo Julius Van de Stack, que é um grande regente que faz grandes musicais, grandes arranjos no Rio de Janeiro, aí, tudo quanto é musical, né? E ele fez o arranjo baseado numa poesia, que está no livro, que a minha mãe fez sobre o Solar. E é lindo, lindo, lindo. Nossa, de arrepiar. Essa poesia, ela estava encarnada. Ela estava encarnada. Ela já mandou alguma mensagem pro grupo, assim, que... Sim. De vez em quando ela manda alguma coisa, puxa umas orelhas, dá uns incentivos. Mas ela está junto o tempo todo. Legal. Né? Tá aqui. Então a gente tem o trabalho das artes, da cultura é importante porque vai trabalhar a sensibilidade, sempre imaginando a educação integral, né? Uma galeria de arte. Tem uma galeria de artes. Você acha que a própria molecada, assim, tem um preconceito inicial de fazer arte, assim, ou não? É falta de oportunidade? A gente tem menino que faz balé, a gente tem meninos que fazem dança, música. Porque na primeira infância eles não têm nenhum preconceito. Isso vai né? A sociedade é que acaba atrapalhando esse meio do caminho, Sim. entendeu? Então, assim, se você oferece ali desde pequenininho, Verdade. Está fazendo. Essa é a diferença
e vai caminhando com eles. Então, passa a ser natural para eles.